Esse tema eu chamei nada mais nada menos que artistas também, né, para estar aqui com a gente, artistas do Ideal Espírita. Nós temos aqui nosso amigo André, que está participando do nosso primeiro Evangelho Jovem, Paulo, Ismael, Anabelle e Samara, que sempre estão aqui com a gente também. Para iniciar nosso trabalho, vamos pedir então, André, que faça a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, aos amigos que nos escutam, que nos assistem em casa, a todos aqueles que estão aqui neste instante, queremos em primeiro lugar dirigir a nossa prece de agradecimento ao nosso guia protetor do planeta Terra, Jesus, que com certeza foi muito importante para permitir que esse instante acontecesse. Aos nossos mentores espirituais e à espiritualidade bondosa que nos acompanha, nós também agradecemos. E pedimos a esses bons espíritos e ao Cristo que durante o desenvolver deste trabalho, a nós que estamos aqui e a todos que estão em casa, possamos sentir a emoção, a lucidez dos ensinamentos espíritas, hoje, que girou em torno da arte e da forma como ela pode chegar nas nossas vidas. Te pedimos a inspiração, Senhor, para que tudo aquilo que for refletido invada nossos corações e transforme os nossos gestos. Com a Tua permissão, te pedimos, ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, lembrando que vocês podem interagir conosco, procurar aí no nosso chat a nossa amiga Fernanda Lima, passar recadinhos para ela, pergunta, qualquer coisa que vocês interessem, e ela vai passar para a gente, para que a gente possa ter uma interação legal. Vitor, nossos slides estão ok aí? Não? Então vamos... vamos hoje então falar sobre o Jovem Arte Espírita. Lembrando que o nosso próximo tema vai ser o Jovem Espírita nas redes sociais, devido à procura que foi grande, foi bem acirrado. E aí, antes da gente ler, então, no nosso slide, para vocês, o que seria arte? Pergunta já começar, né? Começou assim, já Isabela. Começar assim. Então, o que seria arte? Uma pergunta fácil como essa, nosso amigo Ismael, tranquilo, né? Ismael. Olha, Evangelho Jovem é assim, né? Não tem script. Tem script. Olha, eu acho assim, pelo que eu andei pesquisando, né? Isabela muito caridosamente concedeu um material pra gente. E foi interessante perceber na fala de Leon Denis que a arte, né, especificamente a espírita, transcende até os nossos conceitos mundanos, né? Muitas vezes a gente julga que a arte é só, por exemplo, o poeta, né, a música, ou as artes cênicas, né, que são realmente artes. Mas a gente, ampliando com o nosso olhar espiritual, a gente percebe que existem incontáveis formas de o espírito, como é que eu posso dizer isso? Se extroverter, né, as suas potencialidades. Então a arte da oratória, né, a arte da maternidade, né, a arte de ouvir, saber ouvir alguém sem pré-julgamentos, né. Então todas essas formas são expressões do espírito, da alma, né. Então eu acho que a função principal da arte, principalmente a espírita, é transcender essa visão que a gente tem, né, e também possibilitar que a gente entre em contato com a nossa essência, né, através do nosso sentimento, da nossa emoção, numa forma de nos conduzir ao Pai, né, elevar o nosso pensamento ao alto. Interessante isso que você falou, Paulo, porque realmente a questão da arte da maternidade, a arte de saber ouvir, né, realmente são coisas bem, bem bonitas mesmo, bem pensadas. Segundo o livro Consolador, Emmanuel traz pra gente, a arte, eu achei bem interessante quando eu li a primeira vez, a gente vai tentar colocar para vocês já o slide, porque é uma coisa bem profunda que ele traz, né? Eu tive que ler assim uns 3, 4 vezes para poder entender e poder colocar. Emmanuel sempre, né? Ele disse que a arte vai ser aquilo que vai lá no mais íntimo do ser humano, vai conseguir despertar ali alguma coisinha para que ele abra e desperte para Deus, né? Para Deus, para o amor, para a paz. Uhum. Eu achei isso uma coisa fantástica, magnífica, porque é uma coisa sensível, né? A arte, ela trabalha muito com a sensibilidade. Então, saber que a gente tem aqui, que a gente trabalha com isso, que a gente tem a oportunidade de trabalhar com isso, é uma coisa bem interessante mesmo. E vocês acham, assim, que todo artista, qualquer artista, tanto espírita como de fora,
Qualquer artista, ele pode ser um missionário de Deus? Ele pode trabalhar com a mensagem de Deus? Qualquer artista, qualquer pessoa? Olha, vou fazer um breve comentário, Fique à vontade. assim, até saindo um pouco do assunto, mas em outro livro, Emmanuel, vamos dizer, se eu não me engano é o livro Nos Caminhos da Mediunidade, ele traz a ideia de que todo profissional é um sacerdote. Todo profissional. Nessa linha de mais das profissões, das suas virtudes, dentro das potencialidades de cada um, né? E a gente pode trazer isso para a arte também. O que é que dizia Emmanuel, né? Em todas as suas funções, mesmo, vamos dizer assim, um cientista, um médico, ou alguém que trabalha na área do direito, um psicólogo, enfim, todas essas profissões, elas são também manifestações de Deus. Então, por que não seria a arte também Porque a arte não seria uma forma de se colocar como expressão divina, né, da sua essência? Como você falou, Isabelle, o que traduz a nossa essência é a arte, né? Então, vocês concordam que a arte é o belo e o bom? Sempre. Vocês concordam com isso? Sim. Eu acho que assim, uma relação entre a arte e o nosso desenvolvimento espiritual, né? À medida que nós nos desenvolvemos espiritualmente, né, vamos aprofundando o nosso processo de autoconhecimento e burilamento, né, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, nós nos tornamos seres mais iluminados, não é verdade? E através dessa iluminação, nós vamos percebendo, né, nós vamos tendo recursos íntimos para captar o pensamento divino, né? Então, tudo que é belo, né, tudo que emana paz, amor, passa a ser mais visível aos nossos olhos, né? Ou aos olhos do nosso coração, da nossa alma, né? A gente consegue perceber mais essa realidade presente em nós mesmos, né? Mas claro que ao longo de toda a nossa jornada evolutiva, né? Então eu acho que o desenvolvimento espiritual é a busca do sagrado, né? A busca pelo belo, né? Então essas expressões naturalmente vão surgindo, né? Ao longo da nossa caminhada. Claro que em diferentes graus, né? Dependendo da condição espiritual de cada um de nós, né? E é por isso que muitas vezes a gente percebe na Terra, né? Atualmente, diferentes expressões de arte também, não é verdade? Aquelas que infelizmente divulgam... Aí segurar um pouquinho que a gente vai falar mais pra frente. André, você ia falar? É que a resposta dele era um comentário do que estava tomando. Então, se for lá pra frente... Daqui a pouco a gente vai entrar. Mas Vamos só passar os slides antes. Você vai falar? Não, eu estava dizendo assim, eu perguntei por que se vocês achavam que a arte era o belo e o bom, porque como a Isabelle falou, que traduz a nossa essência, quer dizer que a nossa essência, o nosso interior, é de uma natureza bela, de uma natureza boa, uma natureza positiva e não negativa, como muitas filosofias. Pode estar em estado latente, né? Pode estar em Adormecida. estado latente, É verdade. Então vamos acompanhar a resposta do próprio Emmanuel, segundo slide, quando ele pergunta: todo artista pode ser um missionário de Deus? Segundo slide. Sempre que a sua arte se desvencilhe dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alçando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Então é exatamente isso que a gente veio debatendo, né? A partir do momento que ele já fala aqui no começo, é sempre que a sua arte se desvencilhe dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis. O que seria se desvencilhar dos interesses do mundo, Samara? No caso, assim, quando ele trata se desvencilhar, é se desligar, né? Desses interesses mundanos, de vocês realmente se sintonizar em outra vibração. E a música, o teatro, a poesia tem esse poder de nos elevar. Eu não lembro o livro, eu lembro só dessa história de que uma vez no Umbral aconteceu de as pessoas que vão lá para aplicar passe, para socorrer, não estavam conseguindo atingir aquelas pessoas
pelo nível da vibração estar tão baixa que eles não estavam surtindo efeito. Então foi encaminhado um grupo de teatro com música, com circo, e aquilo foi levando alegria àquelas pessoas. E à medida que elas foram se alegrando, a vibração subiu. E nesse momento foi um momento que eles conseguiram aplicar passes, resgatar algumas pessoas de lá. Então a arte ela tem esse poder de nos elevar. Ela tem esse poder de nos sintonizar em outro nível. Agora também depende do tipo de arte, né? Depende do que você vai escolher, depende do que você quer ver, depende do que você vai ouvir. Depende de tudo isso. Exatamente. E pra gente esclarecer o que é a arte, que a gente ficou devendo o primeiro slide, então, Vitor, joga aí o primeiro slide para que a gente possa mostrar a resposta de Emmanuel. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibratas do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Ou seja, por isso que eu disse, quando eu li esse texto, realmente a gente teve que ler uns 4, 5 vezes para poder entender mesmo a mensagem, porque é bem forte, né? Ele vem trazer essa questão da arte junto com essa sensibilidade e a gente se sente mais responsável, né? Por ter, pelo menos eu me senti, por ter conseguir trabalhar com a arte no meu espírito, né? Então quando a gente vê essas coisas, meu Deus, a gente tem que trabalhar sempre mais, né? E um parênteses para abrir aqui, que a Samara contou um exemplo. Eu toco num grupo espírita, o Canto e Luz, e a gente, numa apresentação durante o MIEP, um movimento de integrações espírita paraibano que acontece em Campinas, no Carnaval, aqui na Paraíba, a gente se apresentou, fez um acústico, uma coisa rápida, assim, 3 músicas, e quando a gente terminou de tocar, a gente desceu, e as pessoas elogiaram, etc. E tinha uma pessoa que trabalha com a gente que estava acompanhando um chat que estava sendo transmitido também pela televisão. E uma pessoa estava acompanhando o chat e na mesma hora uma moça falou que estava pensando no suicídio. E quando ligou a televisão viu a gente por acaso, né? No acaso não existe. E na mesma hora ela conseguiu se acalmar e desistir da ideia. Então quando eu soube disso, o que é que a gente sente, né? A responsabilidade do artista, da gente estar podendo levar a mensagem para as pessoas através da arte, assim, que é uma coisa, como falou aqui, atinge o sentimental mais dentro lá do ser humano, o mais sensível do ser humano, né? E a gente percebe isso, a gente consegue realmente atingir. A arte, ela realmente tem esse poder de tocar profundamente o coração das pessoas. Citando um exemplo como o teatro. O teatro, ele tem o poder da pessoa que está no palco representando e a pessoa que está assistindo, ela se identificar com a pessoa que está lá representando. Muitas vezes, quando você sai de um espetáculo, caramba, fulaninho tem aquele trejeito que aquele ator tava ali contracenando. Aí vai e conta, já divulga. E isso acontece muito. A pessoa costuma se ver no palco, costuma se ouvir na música, se sentir naquilo. Tanto é que muitas vezes você pergunta, como você tá? Numa conversa qualquer, a pessoa, eu tô me sentindo como aquele autor descreveu, não sei o que, naquele poema, tananã. Faz todo aquele comentário, porque muitas vezes você não quer se expor. E tendo aquela ideia pronta, já é uma ajuda também. A arte já auxilia nisso também. E pegando o gancho que eu perguntei a vocês ali, todo artista pode ser missionário de Deus, toda arte é elevada. Então, toda arte sempre vai ser elevada. E aí, Anabelle, o que você acha disso? Toda arte é do bem? Tá. Você acha que toda arte do mundo, assim, todas as artes, são artes elevadas que levam a gente pra frente? Não, assim, depende muito do que a gente pode escolher, né? Porque existem todo tipo de peças de teatro, todos os tipos de música, todo tipo de filme. E aí a gente cabe a cada um de nós a gente escolher, né?
que a gente quer fazer, quais são as músicas que a gente quer ouvir. E quando a gente tava falando desses últimos textos, eu tava lembrando daquela parábola dos talentos, que também a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eu tenho um talento, eu posso usar ele tanto pro bem quanto pro mal. E aí cabe a minha pessoa desenvolver esse talento para um dos dois caminhos, o que eu quiser. Muito bem. Basicamente isso. Teve um trecho que você leu anterior que falava mais ou menos de utilizar a arte, né, como meio do nosso burilamento espiritual, né, nos desvencilhando, né, da nossa postura ainda de ego humano, né, que muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas vaidades, né, que é tão natural. A arte no nosso mundo contemporâneo ainda é muito cultuada por essa perspectiva, né, do status, da fama, do sucesso. E muitas vezes nós nos esquecemos de que a arte é um instrumento, principalmente um artista conhecido, ele tem uma capacidade enorme, né, de levar uma mensagem, né? E que tipo de mensagem ele está levando, né? A gente tem que ter essa preocupação também, principalmente no meu espírito, né? Qual é a mensagem que eu quero passar para as pessoas, né? O que é que eu quero fazer, né? O que é que eu quero transmitir para elas e fazer com que elas se reflexionem, né, em cima de suas necessidades, dos seus anseios espirituais, né? Porque é realmente um caminho que pode transformar, inclusive, quem escuta e principalmente quem executa, quem faz, né? Assim como um médium, que muitas vezes, né, ele traz comunicações que muitas vezes, primeiramente, se aplica à própria pessoa do médium, né? O artista, ele tem a necessidade. Primeiro é para ele, para depois ser para o público. Você falou de médium. O artista é um médium? Com certeza. Eu gosto de perguntas assim. Pois responda, o pessoal que está aqui também. Eu sinto que alguém ali quer responder a pergunta. Não, eu vou deixar elas à vontade, mas fica à vontade para falar. O artista é um médium. André, essa pergunta é sua cara, eu acho. A gente estava falando sobre responsabilidade. A responsabilidade do artista é enorme mesmo, né? Mas indo para aquilo que você falou, o artista é um médium, o que é que tem? Que relação é essa que existe? De que forma podemos enxergar? Uma das definições de médiuns mais sintéticas, mais resumidas, mais bem objetivas e claras, né? Muito claro de compreender, é que Kardec dá no livro dos médiuns, no capítulo 14, em que ele diz que o médium é todo aquele que tem a capacidade de sentir a influenciação dos espíritos. Então é por isso que se diz que, né, todos nós somos médiuns, porque de alguma forma nós temos contato, mesmo que algumas pessoas têm a ostensividade, conseguem perceber com clareza essa influência, e outras, que constitui a maioria, não. Logo, se nós temos essa capacidade constante de estar em contato com o plano dos espíritos, e se, conforme nos ensina o livro dos espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, a resposta é no sentido de que sim, muito mais do que imaginamos, ao ponto que são eles que nos dirigem, né, em muitas situações, em muitas circunstâncias. É claro que a expressão artística, ela sofre, né, a influência dos espíritos. Espíritos equilibrados, e acredito que também aqueles que ainda não estão tão equilibrados. É um misto, talvez. É claro que o próprio artista em si, que faz a composição, coloca na sua letra, na sua música, no seu teatro, aquilo que ele já construiu dentro de si. No entanto, ele não deixa de ser um médium, assim como todos nós o somos, na nossa opinião. Exatamente. E já pegando o gancho que você está falando dos espíritos que podem auxiliar tanto para o bem quanto para o mal, né, através da arte, e já falando que vocês também já iam falar, vamos falar um pouquinho mais pra frente. Como é que vocês acham que está a nossa arte hoje? Sem ser a arte espírita ainda, entrando na arte espírita. A arte geral, como é que ela está hoje? Vocês acham que está uma arte totalmente desvirtuada ou algumas coisas ainda se salvam? Antes, é porque assim, quando a gente pensa em arte, muitas vezes a gente já vai logo pra música, né? Isso tem muitos músicos aqui, acho que deve ser por isso também. A tendência é falar em música, isso mesmo. Mas vamos tentar enxergar de uma maneira geral. O que vocês acham? Eu não me sinto... Anabelle, na sua escola, nos seus grupos de amizade, o que é que você acha assim, do filme que as suas amigas falam, de músicas que elas falam? No geral, você acha que são músicas edificantes, são coisas edificantes ou...
Olha. Assim, as minhas amigas, elas têm um gosto bastante diferente do meu. Tanto pra música quanto pra filme. E são poucas pessoas que eu me identifico com gosto musical. Muitas pessoas na minha sala gostam muito de forró. Como é que chama? Forró de plástico. Forró de plástico. No popular, né? Muitas pessoas na minha sala gostam desse tipo de música. Mas já outras gostam de escutar músicas mais calmas, acústicas e tal. Não, eu nunca achei ninguém na minha sala que gostasse de escutar música religiosa. Mas eu levo as músicas religiosas no MP3 e tal, eu escuto. Mas eu nunca conheci ninguém pra dizer eu gosto de música gospel, ou então eu gosto de música evangélica, eu gosto de música espírita. Nunca encontrei alguém assim na minha escola. E com relação também a filmes, essas coisas, também é a mesma coisa. Nunca vi alguém dizer que gosta de filmes com um pouco mais de cultura, de conteúdo. Tem um dado nos chamou a atenção, e talvez nos conduza à conclusão de que a arte que ouvimos é, antes de tudo, uma escolha nossa. Quando o filme de Chico foi lançado, como é o nome do filme de Chico? Chico Xavier. Chico Xavier. Difícil. Quando Chico Xavier foi lançado, há poucos anos, ele quebrou o recorde de bilheteria nacional, de filme nacional com maior audiência. Não sei se vocês se lembram. E aquilo ali deixou-nos muito contentes. A mensagem realmente foi transmitida. Mas um mês depois, ou muito pouco tempo depois, Tropa de Elite foi lançado, o último. E quebrou o recorde de Chico. Realmente. Eu fiquei triste. mas ao mesmo tempo pode-se olhar por dois lados. O primeiro é que a violência pode ter atraído mais, mas depois eu pensei que Tropa de Elite pode ser uma forma de mostrar uma realidade com a qual nós precisamos combater. E numa perspectiva otimista, significa dizer que nós já estamos elegendo filmes em primeiro ou em segundo lugar, vice, como Vasco, que trazem luz, né, para o nosso espírito. Se por um lado nós passamos muitos anos escolhendo ou optando apenas por algo que lembra a violência ou que incentiva a sexualidade, a pornofonia, né? Enfim, o tipo de diálogo ou conjunturas que é bem ligada ao nosso planeta Terra como mundo de provas e expiações, quer dizer que nós já estamos chegando num tempo em que Chico Xavier pode estourar ou pode ir para o segundo lugar em algum momento. Exatamente. Isso é bem interessante. Um mundo regenerador que pode estar dando essa fase, essa condição. Desculpa. Não, pode falar. É como eu disse, eu não me sinto assim capaz de fazer um diagnóstico da nossa arte. Mas é como o André falou, né? Nós estamos acostumados historicamente com extremos, né? Então, muitas vezes a gente desperta para esse tipo de linguagem de reivindicação, que eu vejo também que tem um pouco no Tropa de Elite, né? Um modo de a gente ir se conscientizando da falta de moralidade de algumas das nossas autoridades e tentar, né, promover isso internamente, né? Isso é o mais importante. Mas, por outro lado, eu vou fazer uma crítica aqui pessoal que vem me incomodando há algum tempo. Não vou dizer qual é o programa, mas tem um programa na TV que estreou há algum tempo. É uma série de TV que estreou há algum tempo e muitas pessoas que eu conheço, respeitáveis, gostam de assistir essa série. E a série a série fala e o tema principal é vingança. Já esperava. Que tipo de lição você pode esperar de um programa, uma programação, um conjunto, uma conjuntura que se reúne para demonstrar o lado positivo e trazer toda um arcabouço, uma história, algo muito bem elaborado sobre tá na base como alicerce principal a vingança.
sentimento tão deplorável como esse. Né? Talvez um reflexo, né? A gente tá na vibração ainda, por isso que a gente gosta, né? Rossandro de Campina Grande, ele publicou um artigo há muito pouco tempo, a última novela que passou na Globo, sem ser atual, no momento, ou num episódio em que a vilã, Carminha, se eu não me engano, levou uma surra, popularmente falando. E aquilo ali causou muita frição, as pessoas comentavam na rua, parará, e o artigo dele foi, como psicólogo que né, colocou o seguinte: nós vibramos, né, quando o vilão ou a vilã recebe a surra, é como se fosse uma catarse coletiva, como se a gente quisesse as nossas situações mal resolvidas internamente estivessem ali na novela, e a gente vibra com isso, né? Como se dissesse, aquilo é um reflexo da gente. Fazer, no caso, né? Muitas situações. O que eu queria fazer, o que eu não tinha perdoado em alguém. Né? E é por isso que eu vibro, que me chama tanto a atenção, porque a olho nu, tirando o contexto da novela, da história que nos envolve, uma pessoa batendo na outra é uma situação, né, até mesmo primitiva. É primitiva, uma situação primitiva, mas nós vibramos, nós entramos nessa onda, né? E ficamos às vezes felizes e não vai mais, né? Isso acontece porque a gente dá liberdade, a gente tá lá assistindo, tá dando audiência, né? Então eles vão colocar só o que a gente quer ver. Eu lembro que Raul Teixeira falou em uma das suas palestras, Raul que esteve aqui conosco semana passada, que você não pode desejar paz no mundo. As pessoas às vezes se estarrecem, ficam muito assustadas com as guerras que acontecem no Oriente, as guerras motivadas por motivos religiosos, ideológicos, e aquela pessoa que está revoltada com o Jornal Nacional, veja só, rapaz, nós poderíamos ter muita paz. Cala a boca, menino, faz silêncio, quero assistir a novela, quero assistir o jornal. Então a mesma pessoa que está estarrecida, assustada com a guerra, é a mesma que manda calar a boca, o filho está fazendo barulho, alguém que está fazendo barulho. Quer dizer, ela está, disse Raul Teixeira, na mesma onda que a pessoa. Pode vibrar menos intensamente do que aquele que está fazendo a guerra, mas está na mesma onda. É um reflexo nosso que é posto na mídia através da arte. Exato. E em obras póstumas, vou só ler aqui o que o livro traz pra gente. Vou pedir a Vitor para saltar nosso slide. A decadência da arte neste século é o resultado inevitável da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E essa concentração, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença na espiritualidade do ser. O século não colhe senão o que semeou. Quem semeia pedras não pode recolher frutas. As artes não sairão do seu torpor, senão para uma reação para as ideias espiritualistas. Que é exatamente isso que a gente já está falando, né? A questão da arte nesse século. A gente está num século, no nosso mundo hoje está um mundo muito capitalista, muito tudo é sobre poder, sobre ter posses e o dinheiro. Então a gente não podia esperar que a arte fosse diferente. A arte, falou um professor meu, a arte é o reflexo do mundo. O que acontece no mundo acontece na arte. Falando assim da parte erudita, as músicas eruditas, a gente sabe que o mundo é dividido em vários períodos, né? O período romântico, clássico, barroco. E a gente acompanha Bach, Beethoven, músicas belíssimas, né? Que faz você realmente sentar e sentir a paz, uma paz. E se a gente for pegar as músicas hoje, as músicas eruditas hoje, em 2011, feitas em 2011, 2010, são músicas que não tem assim uma melodia, uma linha melódica, não tem uma coisa assim, sentido, entendeu? Você senta, você escuta, você acha estranho, mas tudo bem, assim, é uma coisa que se você escutar 3, 4 vezes você se acostuma. Não é a mesma coisa que você chegar e ouvir um Vivaldi, entendeu? Umas coisas que foram feitas antes. E a gente pode perceber isso também, não só na música, como na própria arte, nas telas de hoje, as pinturas de hoje, as peças de hoje, as danças de hoje. Mas as coisas modernas, contemporâneas, às vezes são coisas meio que a gente está se acostumando a entender, a ver, não são as coisas que a gente senta e realmente aprecia, né? Então é isso que está acontecendo, justamente por isso, porque a arte vai ser um reflexo do que está acontecendo no mundo. Isso. E eu acho muito interessante essa tua fala, Beli, porque, por exemplo, na Europa, né, por longo tempo a gente viu muito essa questão do materialismo científico, né, a busca pelo desenvolvimento tecnológico e puramente científico, numa base materialista, né. Então, quando a gente tende para esse desenvolvimento puramente racional, né, a gente esquece um pouco o outro lado, né, o espiritual, o emocional. E a música, ou a arte, né, não falando só da música, a arte tem justamente esse objetivo, né, de atingir os nossos corações, né, transformá-los, tocá-los, né, e trazer essa ideia do belo realmente.
Então, quando a gente tende para desenvolver, até na nossa estrutura anatômica, se eu não me engano, essa parte das emoções é presente trabalhada em um dos hemisférios, né, do nosso cérebro, e a parte da razão é no outro, né? Não lembro bem dessa parte de biologia, mas, enfim, eu acho que a gente deve equilibrar muito bem, né, essa busca que é presente na nossa sociedade atual capitalista, do lucro, né, ou pelo menos de buscar uma profissão, de desenvolver-se intelectualmente, mas também encontrar meios de desenvolver nossa espiritualidade, desenvolver a arte, né, aqui enxergando a arte de um contexto mais amplo, né, não só essas expressões mais conhecidas, como a música, o teatro, né, a dança. A gente pode enxergar a arte pelo prisma da doutrina espírita de uma forma muito mais vasta, né, tudo que leva em consideração a expressão da nossa alma, dos nossos sentimentos, né? A caridade não seria a mais alta expressão, né, da arte? O que é que vocês acham? Como é que eu repito? A caridade nesse prisma, né, seria a mais alta expressão da arte, do belo, né? Jesus seria o artista por excelência. Né? Antes de responder isso, Paulo, eu vi que você falou, olha, a gente não está falando muito de música, né? Isso é a tendência nossa porque a gente vivencia isso, né, Ismael? Também, mas veja bem que eu não sei se é no livro Consolador ou é no livro dos Espíritos, vai dar um destaque assim, diferenciado à música, né? Por quê? Alguns de vocês querem comentar o que tem de especial na música? O que é música? Eu fico pensando, meu Deus, roçar de cerdas numa corda faz um som que nos toca tanto. E onde é que vem isso? É realmente divino, né? É algo muito sutil e muito próximo da nossa espiritualidade, né? A gente percebe que ao longo da história da humanidade, né, em diferentes culturas, sempre estiveram presentes, né, as expressões da espiritualidade, do divino, como também as expressões de arte, de música, né? Em algumas civilizações, sobretudo do Oriente, né, traz essa questão da mantralização, né, do uso de sons vocálicos, né, para atingir certos patamares de vibração. E tem um místico indiano, Paramahansa Yogananda, que ele traz um relato no livro autobiográfico dele, muito interessante, muito fascinante em relação a isso, né? Pra gente perceber que a música é realmente algo muito espiritualizado, né? Ele, em um momento de êxtase, né, espiritual, chamado Samadhi, né, ele teve uma visão, né, como se ele, não sei se ele se projetou, mas ele teve uma visão, né, da Via Láctea, né, e cada planeta ele emitia um som específico, e o conjunto dos planetas, né, emitiam uma música celeste. Então a gente realmente verifica algumas comunicações espirituais, né, como se processa isso nas esferas superiores, né, e quantos emissários, né, já vieram do alto para nos trazer essa visão mais ampliada, né? Como, por exemplo, Bach, Beethoven, né? E tantos gênios, né, da arte. Sim. E mudando agora um pouquinho do foco, oi, tu ia falar? Não, só ia dizer, achei interessante Ismael ter dito que a música vem em destaque na codificação, porque o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro mais importante, como espíritas que somos, ele traz a referência à arte, né? Pode trazer em outros lugares, não me recordo, mas ele traz expressamente a referência à arte quando fala em música. Quando Kardec pergunta sobre a vida espiritual, a vida dos espíritos e a percepção e sensações que os espíritos têm, ele pergunta se os espíritos são sensíveis aos sons. E ali os espíritos vão respondendo, no sentido que são, etc. E os espíritos, eles entendem de música, eles são sensíveis à música? E a resposta, né, a primeira vez que a gente leu, já que a gente está num programa jovem, a gente pode dizer que foi um verdadeiro fora. Né? Os espíritos eram fora, assim, que eu acho que Kardec deve ter se arrepiado na hora. Por que eu perguntei isso? Porque a resposta foi: música? Essa que você tem na Terra? Realmente. Aqui que a gente chama de música é outra coisa bem diferente. Né? Então essa resposta que é bem sintética, algumas linhas a mais, nós omitimos alguns detalhes, não nos lembramos, mas ela nos quer dizer dessa diferença que se tem. Quanto mais a criatura evolui, mais a sua expressão artística caminha na mesma direção. E é muito interessante porque veio uma comprovação para nós, uma comprovação dessa realidade, quando Nosso Lar foi publicado. Psicografado por Chico Xavier, e o Espírito André Luiz fala que existe um lugar lá em Nosso Lar que é só para música. Muitos de vocês já devem estar contratados, né? Que é o Campo da Música. Isso. E esse Campo da Música, se eu não me engano,
ele é formado, existem muitos núcleos, muitas pessoas tocando em lugares diferentes. E o Lícias, talvez, que estava ao lado de André Luiz, ele disse o seguinte: olha, aqui nas pontas do lugar as pessoas estão tocando músicas mais ligadas à terra. E no centro estão as mais celestiais. Então é o plano espiritual, o nosso mundo de origem, e para onde nós vamos, refletindo essa diferença entre os espíritos e entre as manifestações artísticas que deles são emanadas. E você falando do nosso lar, a gente pode perceber até no próprio filme, né, que uma determinada Muito cena, bonito, né? que André Luiz está passando por aquele campo lindo e tem um pessoal tocando, né, uma música clássica lá. Um E eu já piano branco fiquei, maravilhoso. eu fiquei já, meu Deus, tomara que seja assim mesmo. Caldas, E sem falar também da própria trilha sonora do filme, né? Que é uma Philip coisa... Glass. Philip Glass, que é um maestro, um compositor fantástico, assim, regido pela Orquestra Sinfônica Brasileira também, né? Que também é de um talento imenso. Então foi realmente... A trilha sonora do filme foi uma coisa muito, muito bela. Muito bela, muito bela. Tamara? E assim, só um comentário breve. Fazendo uma certa reflexão que eu estava fazendo essa semana sobre a questão dos sons, da vibração, essa coisa toda. Se a gente parar pra pensar assim, 2 segundos, a gente vai perceber que a gente nunca vai estar naquele silêncio completo. Naquele silêncio que você não escuta nada. Independente de estar aqui, a gente se calar agora e ficar aquele silêncio, ainda vai ter aquele mínimo barulho. Aí eu me questionei em casa, né? Eu parei assim, pensei, eu fiz... É interessante, porque se a gente, nós espíritas, temos essa consciência de que tudo vibra, de que tudo é vibração, de que tudo tá tudo tem uma linha, né, de raciocínio, tudo tá ali, interligado. E você se perceber que tudo tem som, que tudo ali ao seu redor, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar... Porque talvez se a gente ficasse naquele silêncio completo, eu acho que a gente ia se sentir muito só. E muitas vezes, eu mesmo, sozinha em casa, posso estar naquele silêncio completo. Aí de repente eu escuto meu gato miando. Aí eita, eu não tô sozinha, voltei pra cá. É muito interessante você se perceber que no universo você não está só. A música da natureza é muito bela. De manhã, os pássaros, se vocês prestarem atenção, eu às vezes acordo umas 4, 5 da manhã. Aí na minha casa tem muitos animais em volta. Não na minha casa, mas é uma sinfonia sensacional. A gente tem interação da nossa amiga Melzinha, é isso mesmo. Um abraço. Ela pergunta como a gente se imagina no futuro, trabalhando com a arte e com a doutrina. E aí, jovem? Olha, eu acho que ninguém vai conseguir fugir da arte, né? Eu já tentei fugir, eu não consegui não. Confesso. Também. Não vai nos acompanhar. Uma vez dentro... Jamais fora. E eu não quero nem falar em arte espírita, porque senão ia dobrar ou triplicar o tempo do programa, né? E a gente já tá... Nosso tempo já está esgotando. Mas eu queria ouvir as meninas. E aí, como é que vocês vão estar integradas no teatro, na música? Porque essas meninas aqui são multiuso, né? É música, teatro... Falou a pessoa que só toca. Pois é, que só toca. Um instrumento. E aí, o que é que vocês acham? E uma banda, né? O que é que vocês acham? Falta só. Eu, assim, a todo momento eu procuro me integrar cada vez mais com a arte, porque conhecer, de certa forma, essa expressão do espírito é muito importante. Essa forma de poder tocar as pessoas de um jeito de que a palavra muitas vezes não toca. Você poder cantar e uma pessoa chegar pra você e dizer: caramba, eu me emocionei com você cantando. Isso é muito gratificante. Você se sente assim, que você realmente está fazendo alguma coisa de bom. Você não está fazendo nada em vão. Então, essa questão de estar no teatro, estar na música, pra mim é de extrema importância e eu não pretendo sair nunca. Eu gostei muito quando eu soube que lá na federação, né, tinha trabalho com teatro, com coral, e eu até fiquei meio indecisa no começo. Eu faço o quê? Aí eu entrei pro teatro, e é muito bom você achar um lugar onde você consegue se encaixar, onde você tem amigos e faz o que você gosta, que é passando a mensagem. E é bom quando foi muito bom quando a gente apresentou a nossa última peça, Padre Germano. Foi. E aí várias pessoas chegaram, né? Olha, foi muito bom o trabalho, eu gostei muito da sua fala e tal.
E como você vai falando, você se sente de uma maneira tão boa que às vezes você não consegue nem explicar. E você quer sempre cada vez mais dar continuidade nesse trabalho. Eu sou suspeita para falar de arte, né? Eu acho que a arte vive em mim já, eu não tenho mais como fugir. Até na área profissional também a gente vai estar trabalhando. Então, já chegando perto do nosso fim do nosso tempo já esgotou. A gente agradece a todos vocês que estiveram aqui conosco, debatendo e conversando com a gente, mandando as opiniões. A gente recebeu vários. Mandar abraços aqui para Melzinha, João Carlos, Wagner Ferrara, Tereza Limeira, nossa amiga do DECOM, Anaíde Simões, também nossa amiga daqui, Marcelo Firmino, José Ricardo Dias, Mara Suzana, Fernanda Queiroz, Jaqueline Cavalcante, Gutenberg Lócio, Eva Aparecida e a todos os outros que também participaram aqui com a gente, dando suas opiniões, mandando os abraços, beijos. Feliz Dia das Mães. Bem lembrado. Feliz Dia das Mães, um ótimo Dia das Mães para as nossas mães que estão nos acompanhando por todo o Brasil. E um beijo especial para minha mãe, né? Mãe Neidinha. Mãe, um beijo, nossa mãe. Mãe de todos nós, né? Mãe também. de todos nós. Minha mãe também. Pronto, mãe, um beijo para sua mãe, para sua mãe, para sua mãe. A mãe Neidinha também. A mãe de Vitor, a mãe de Moisés, de Yara, de Marcela, de Merlânio, de Patrícia, a mãe de todo mundo que está aqui com a gente. A gente manda beijos e abraços. Bom, pessoal, ponto para fechar, algum fechamento, algo mais a dizer? Tem tanta coisa. A guerra? Sim, pronto, a gente vai finalizar com essa história belíssima de André, que ele trouxe pra gente aqui. Na realidade a história não é minha. Mas Que que André nos apresentou. Tô brincando. Quando nós estudávamos na escola, no ensino médio, nós nos deparamos com essa informação e até achamos assim, ficamos surpreendidos. Não acreditamos até que fosse verdade, 100%. Mas depois encontramos, quando Isabela nos propôs vir hoje aqui, algumas fontes, outras fontes na internet, em sites como Aventuras na História, que citam autores, jornalistas que escrevem sobre esse fato. E queremos trazer para vocês, porque ele é muito interessante. É sobre uma cena que foi esquecida. Na Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, no início do século passado, o Império Austro-Húngaro entrou em conflito com a Sérvia e pouco a pouco, em virtude da morte, o conflito estourou por causa da morte de um herdeiro do Império Austro-Húngaro, e pouco a pouco os países foram se alinhando uns com os outros e formaram aquilo que a gente conhece como Primeira Guerra. Na época nem se chamava de primeira porque senão não se imaginava que outra de maior proporção viria, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então naquele momento, em 1914, a situação era muito difícil. Alemães e britânicos brigavam numa fronteira, na Bélgica, na região norte da Bélgica, em Flandres, e naquele instante o caos imperava. Muitos cadáveres estavam expostos, ratos comendo os corpos em decomposição, e debaixo da terra, nas trincheiras, que era uma forma muito comum de se esconder e guerrear durante a Primeira Guerra Mundial, conforme as fontes que lemos, estavam, muitas vezes durante dias, durante semanas, os soldados de cada tropas, esperando que algo acontecesse. Alguém colocava a cabeça para fora, era vítima de um tiro e desencarnava. Nessa situação, o mês de dezembro foi chegando. E a noite de 24, a véspera de Natal, chegou, inevitavelmente. Em um silêncio profundo, as tropas britânicas de repente escutaram uma frase, Silent Night, Silent Night, ou algo muito parecido com isso. Eles naturalmente não entenderam o que se tratava, mas poucos segundos depois chegou a mensagem. Porque eles todos das trincheiras adversárias entoaram. E eles entenderam que se tratava da música Noite Feliz. E então, eles elogiaram, gritaram, foi legal. E de repente os alemães, um deles saiu da trincheira, dos narra-fonte, e disse, We not shoot, you not shoot. Você não atira, eu não atiro. No inglês bem arrastado, assim como o meu. E um deles então, ingleses do outro lado, sem esperar
que o general assentisse, permitisse, se levantou, saiu, e de repente todos saíram da trincheira. Trocaram presentes nessa noite. Na semana que se passou, fizeram bola com o arame que estava, fizeram um jogo. Alguns dizem que foi 3-2 para uma das duas seleções. Não me recordo agora. Inclusive havia a mudança de campo. O jogo foi bastante oficial. Essa história, ela nos dá uma lição, né? Nós nos emocionamos muito como lemos, porque parece que a arte, com a música Noite Feliz, e aí tem toda a impressão, porque Noite Feliz trata do nascimento de Jesus, e quando se fala em Jesus a vibração muda, né? Parece que é algo mágico, mas nós sabemos que a energia que essa palavra expressa tira que dentro de nós existe latente de belo. E a música Noite Feliz foi a senha, a porta de entrada para que uma guerra que fazia muitas vítimas e deixava muitas famílias sem os seus amados pudesse ter uma trégua. Naquele momento, durante aquela semana, Noite Feliz abriu as portas para uma paz que não foi selada em escritórios, mas que surgiu espontaneamente através da arte. Eu confesso que quando eu li essa história eu fiquei bem emocionada, porque é uma coisa muito bonita mesmo, né? Assim, e a gente nunca vê essa história, é uma história realmente esquecida, e acho que deveria ser feito um trabalho para que ela fosse apresentada realmente. Bom, então nosso tempo realmente se esgotou. A gente agradece a vocês, meninos, aqui por estarem conosco. Agradece também ao pessoal ali da nossos cantores, e a gente vai ainda fazer a nossa prece de hoje, vai ser uma prece musical também, para dar jus ao nosso tema. E então vamos passar agora, já pode ir, ok? As câmeras estão prontas. Então é isso, pessoal. Boa noite. Fiquem com... Até amanhã. Seminário do NEP, amanhã. Pensamento e Vida, com o Zé Otávio, não esqueçam. E a gente vai agora passar para os meninos fazerem nossa prece musical. Já agradecemos a vocês pela atenção, por participar aqui conosco, por deixar os recados, por estar aqui acompanhando a gente. E agradecemos pelos elogios aqui também que a gente pôde acompanhar. E é isso, até a próxima sexta-feira com mais um Evangelho. Fiquem agora com as músicas. Sonhar, guarda pra ti o meu.
segredo de amar. No peito a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. No peito a voz, minha asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. Passando a bola para Yara aí. Tu precisa do restantezinho? Grupo Anima. 1, 2, 3. Alma em vida, centelha divina, em chamas de amor, emanas aura ideal. Abra as tuas asas e voa ao infinito. Abra as tuas asas e voa ao infinito. Longe na trilha imensa da vida, anseias liberdade e o clarão do sol a iluminar-te. Abra as tuas asas e voa ao infinito. Abra as tuas asas e
tá tudo Vai, Moisés, bota todo mundo na câmera. Junta todo mundo aí. Antes, diga aí, onde o ânimo vai estar amanhã? O ânimo estará amanhã no seminário do NEP, esteja conosco. Com violoncelo amanhã. Com violoncelo amanhã. Vem pra cá. Moisés, Eu vou sentar no grande chão. profeta, toca aqui. Tá vendo no chão ali na frente, sentando no chão. Vamos falar. Amanhã, Licença, tá, gente? estará no seminário. Dá pra ouvir daí, vai. Estará no seminário Pensamento e Vida, de 8h30 da manhã. Não percam. Peraí, né? Tá batendo. mais jovem do que isso é possível. Jovem, mergulha no teu coração e verás o amanhã a surgir nas tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa de ti. Juntos no amor do Cristo, descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Jovem, mergulha no teu coração e verás o amanhã a surgir nas tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa de ti. Juntos no amor do Cristo, descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Valeu, gente. Obrigada. Até mais.